Eu gostaria de saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e voltarmos para a série de Apocalipse. E hoje nós vamos estudar o período milenial. Período milenial. Vamos começar no versículo 2 do capítulo 20, que diz: Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aí está, por 1000 anos. Isso chama-se milênio. É um período a qual vai acontecer aqui na Terra, a qual Jesus Cristo será o Rei. E lembre-se que nós já passamos por alguns períodos na face da Terra, né? O período de Adão e Eva, por exemplo, que é o período da inocência, o período da consciência, o período de Noé, que é o período do governo humano, o período da promessa, que é o período de Abraão, o período da lei, que é o período de Moisés, e o período da graça ao qual nós estamos vivendo agora. E vamos passar para o período milenial, mas nós não vamos participar desse período milenial porque nós vamos estar com Cristo. Isso é para as pessoas que passarem pela tribulação. A igreja já estará com Cristo. E no versículo 3 diz: lançou no abismo e ali encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que 1000 anos se completasse. Depois disso soltou, depois disto é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então lembre-se que Satanás, o falso profeta e o anticristo serão presos no poço eterno. E lembre-se que esse mesmo versículo fala que no final do milênio ele será solto por um pouco de tempo. Mas por que será solto novamente? Porque nascerão muita gente durante o milênio, e aquelas pessoas que nascerem, elas terão que ter o livre arbítrio de escolher se quer seguir Jesus ou não, se quer ir para o céu ou não, entendeu? Isso é normal. Lembre-se que quando o povo de Deus saiu do Egito e foi para o deserto, muita gente nasceu no deserto e não houve a circuncisão. Então, para que eles pudessem atravessar o deserto e entrar na terra de Canaã, eles precisavam de ser todos circuncidados, para que pudessem entrar na terra de Canaã. Mesmo assim, e aqui no milênio, eles precisavam aceitar Jesus como seu Salvador, ter a livre opção de escolher Jesus ou não escolher. Tanto é que o diabo é solto no finalzinho e vai tentar a muitos, e muitos cederão, aceitarão o convite do diabo e se rebelará contra Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que, aqui no versículo 8, que o espírito de Gog e Magog vai se entrar novamente em alguns líderes aqui na terra durante o milênio e se rebelar contra Cristo e contra a igreja. Mas o que acontece? Não haverá guerra, porque com o sopro da boca do Senhor Jesus Cristo ele destruirá tudo aquilo dali, destruirá tudo. E não haverá mais ranger de dente, não haverá mais morte, não haverá mais nada disso, entendeu? Mas o que acontece? Aí você pergunta: e onde estará a igreja? A igreja estará com Cristo. E onde será o milênio? O milênio será aqui na terra. E quem reinará no milênio? Jesus Cristo. Mas onde é o centro onde Jesus Cristo estará? Jesus Cristo é onipotente, onisciente, onipresente, ele estará em qualquer lugar. Mas possivelmente o milênio se dará aqui na terra, é claro, aqui na terra, e terá como capital Jerusalém. Porém, não é essa Jerusalém que você está vendo aí. É uma Jerusalém recuperada, porque Jesus Cristo estará lá reinando, entendeu? E no versículo 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante 1000 anos. É isso aí, o milênio. E andando um pouquinho mais para frente, no versículo 11, a gente vê falar sobre: então vi um grande trono branco. Grande trono branco. Que trono branco é esse? E também você vai ouvir falar no versículo 11 sobre o juízo final. Bom, o juízo final acontecerá logo no finalzinho do milênio, quando Satanás for preso, porque na realidade o falso profeta e o anticristo vai continuar lá no poço eterno do inferno. Vai ser solto apenas Satanás, e depois Satanás vai ser preso novamente, lançado no fogo eterno do inferno, e nunca mais sairá para lá, nem Satanás, nem o anticristo, nem o falso profeta. E o juízo final é o último julgamento.
o último julgamento, e todas as nações, todos estarão lá, diante do grande trono branco e juízo de Deus. E a igreja também estará lá, mas não para ser julgada, estará lá com Cristo. E quem estará lá são todos, de Adão e Eva, até hoje estarão lá para ser julgados. Os que serão julgados são aqueles que não estarão com Cristo. Os que morreram sem Cristo, os que não aceitaram Jesus Cristo, estarão lá para ser julgados. Este é o juízo final. E no finalzinho do capítulo 20, nós vamos ver aqui escrito que no 14 que diz: então a morte e o inferno foram lançados no fogo. A morte, ela é o último inimigo do ser humano. A morte também vai ser jogada no lago de fogo. Primeiro o falso profeta e o anticristo e Satanás. Depois Satanás será solto, depois lançado novamente. E por último a morte será lançada. E aí não haverá mais morte. Não haverá mais morte, não haverá mais guerra. E no versículo 15 diz: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo, no lago de fogo. Todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Por isso eu peço para você, aceite Jesus Cristo como seu Salvador, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida e que você não precise passar por esse período de dor, esse período de tribulação, e que você esteja com Cristo. Agora vem mais uma outra pergunta, uma simples pergunta. Pastor, e como será o milênio, pastor? Como será o milênio? Olha, o Isaías nos dá uma dica de como será o milênio. Isaías está escrito no capítulo 11 de Isaías, 11, a partir do versículo 6 de Isaías está escrito: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, se deitará o bezerro e o filho do leão e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como um boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Davi, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Assim falou Isaías sobre o milênio. Isaías também fala que as armas de guerras, as espadas, elas serão colocadas no lugar que se trocarão por enxada. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade. Nada disso haverá no milênio. É um período glorioso, mas ainda não é o céu. Ainda não é o céu. Entendeu? Nós, depois que acabar o período milenial, segundo a Bíblia, o Apocalipse, nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos estudar um pouco sobre isso mais tarde, sobre novos céus e novas terras, porque o milênio ainda não é os novos céus e nem a nova terra. Mais tarde estudaremos sobre novos céus e nova terra. Que essa mensagem sirva de edificação para a sua vida, que você aceite Jesus Cristo para ter o seu nome escrito no livro da vida e subir com Cristo. Que Deus te abençoe.